Olá, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Sintra e nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa língua portuguesa. Você que está fazendo esse curso aí para corretor imobiliário, mas não é só para isso que serve a língua portuguesa, né? Ela tem uma aplicabilidade em momentos no dia a dia que você tem que dominar algumas coisas que são simples. Ao contrário do que dizem, a língua não é tão complicada assim. Vamos falar hoje de ortoepia e prosódia. Ortoepia, também chamada de ortoépia, trata da pronúncia correta das palavras, do vernáculo que a gente chama. E a prosódia trata da sílaba tônica, de qual sílaba é mais forte na palavra, né? Então, por exemplo, é muito comum, especialmente aqui em Cuiabá, nós falarmos advogado. Porém, não existe esse E, é advogado. Então, você que lida com profissionais dessa área, por gentileza, ao se dirigir a ele, sempre advogado, como o senhor está? Caro colega advogado, não vamos falar advogado, porque isso é um desvio de pronúncia, né? Dessa palavra. E vamos ver aqui a prosódia. Trata-se da sílaba tônica de cada palavra. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte de uma palavra. Algumas palavras marcam essa tonicidade, essa sílaba mais forte, com um acento, ou agudo, ou circunflexo, né? Porém, a maioria das palavras não tem acento. Então você ouve comumente, quando vai assinar um contrato, alguém dizer assim, por favor, faça a sua rúbrica aqui. Rúbrica? Se fosse rúbrica, essa palavra seria proparoxítona, ou seja, teria a sílaba mais forte, a antepenúltima. E, como nós vamos ver na regra de acentuação gráfica, todas as proparoxítonas são acentuadas. Mas ao escrever a palavra, você percebe que ela não tem acento. Portanto, é rubrica e não rúbrica. Tá? A pronúncia correta é rubrica. A sílaba mais forte é o bri e não o ru. Isso você vê no dia a dia, é muito corriqueiro as pessoas dizerem rúbrica ao invés de rubrica. Mas não são só essas palavras que quem lida com o público, quem trata de negócios, precisa aprender. Porque você há de concordar comigo que a sua pronúncia, a forma como você fala, é um belo cartão de visita. Ou não. Então, o que nós queremos fazer aqui é que você se apresente da melhor forma possível aos seus clientes e parceiros comerciais. Olhe bem, nós temos essas duas palavras aí. Qual das duas você acha que está grafada de forma errônea? Merentíssimo ou meritíssimo? Esse tratamento é para juiz. Então, olhe bem, você tem que dizer assim, meritíssimo juiz. A palavra merentíssimo não existe, é só meritíssimo juiz, certo? Aprendemos mais essa. Vamos ver outra. Essa está na moda, né? Devido ao aumento da violência sexual contra as mulheres, o aumento do assédio sexual, da importunação sexual, que aliás agora é lei, né? E o extremo disso, que seria estupro ou estrupo. Então, quando você vai iniciar uma conversa, de repente, para
quebrar o gelo ali, para tornar a comunicação mais aceitável, você fala de um fato que é notícia, que está nas manchetes dos jornais, que está nos telejornais. E, sem sombra de dúvidas, a violência contra a mulher está na moda agora, é muito falada. E é muito falada porque ela aumentou. Os índices de feminicídio aumentaram muito no Brasil. E, além de se matar a mulher, pratica-se contra ela estupro ou estrupo. Eu ouço muita gente falar estrupo. Por favor, é estupro. Estupro. A pessoa foi estuprada. Nunca mais diga, portanto, estrupo. É muito feio, tá? Qual é o correto? Estupro. O R não é na sílaba do meio. O R é na última sílaba da palavra, tá? Vamos ver outra. Essa aqui você usa sempre. Você vai atender a um cliente e você diz assim: olha, é um privilégio lhe atender, ou é um privilégio estar contigo. E aí, privilégio ou privilégio? Não erre mais. O correto é privilégio. Privilégio. Então, são dois is, não tem o e, não é pre, é pri. A sílaba é privilégio, né? Então, você vai agora, de agora por diante, falar de maneira adequada. Essa aqui, você vai vender o imóvel, você diz assim: olha, esse bairro aqui é bom porque não tem mendigo ou mendigo? Ficou em dúvida? Vamos esclarecer. Esse bairro aqui é muito bom, especialmente porque aqui não tem mendigo. Mendigo. Olha aqui, ó, não tem o N. Não tem o N, é mendigo. Então, a pronúncia correta, adequada, é mendigo, né? Infelizmente, nós sabemos que por problemas da desigualdade social, os mendigos estão por toda parte. Uma pena, né? Um país tão bonito com tanta desigualdade. Outra palavra muito comum e muito usada é quando você vai a um evento que não possui fins lucrativos, que é para ajudar alguma instituição ou alguém. Isso é o politicamente correto, né? Você fica bem na foto, por assim dizermos. E aí, você vai a uma festa beneficente ou você vai a uma festa beneficente? Olha como é fácil. Não tem esse i aqui, ó. A festa é beneficente. Então, por favor, não escreva nem fale beneficiente, e sim beneficente. E por fim, vejamos, essa aqui é muito comum você ver espalhado pela cidade toda. Todos os lugares, todos os panfletos informam hora do evento, hora da sessão de cinema. Falar nisso, sessão de cinema, como é que se escreve? Então eu vou dizer, ó, S-E-S-S-A-O e o tio no A, sessão, tudo com S, tá? Então você vai a uma sessão de cinema e um filme fora dos horários padrões começará às 12h30 ou às 12h, 2:30 HS.
E aí? Eu fui a um determinado shopping da capital e lá estava assim, 20H maiúsculo, H maiúsculo, R maiúsculo, S maiúsculo. Eu fiquei sem saber o que era aquilo. Não, estou brincando, eu sabia, né? O correto, turma, é você colocar assim, 12 horas e 30 minutos. Não tem ponto, as letras são minúsculas e não tem espaço entre letras e números. Então a forma correta é essa aqui, 12 horas e 30 minutos. Se não tivesse os minutos, 12H, minúsculo, sem ponto. Só coloca o ponto quando está lá no final da frase, que é um ponto normal. Horas não tem ponto. Então se você quiser escrever assim, às 12 horas, vírgula, iremos almoçar. Ah, tá. Então essa vírgula aí, só tem essa vírgula porque é o numeral, você está separando o resto da frase. Tá? Às 12 horas iremos almoçar. Falando em horas, né? 12 horas e 30 minutos. Aí eu não quero falar 12 horas e 30 minutos, eu vou falar meio-dia e... Nós falamos assim, vamos almoçar meio-dia e meio? Não tem jeito de almoçar meio-dia e meio. Você almoça ao meio-dia e meia, de meia hora. Então, por favor, você não fala meia-noite e meio, você fala meia-noite e meia. Portanto, meio-dia e meio. E não meio-dia... desculpe. Então, meia-noite e meia, portanto, meio-dia e meia, meia hora. Vamos falar agora um pouquinho dessas variantes linguísticas. Você sabe que, especialmente nós cuiabanos, temos uma variante linguística que nós trocamos o L pelo R. Então, às vezes falamos bicicleta no lugar de bicicleta. Falamos clima no lugar de clima. Isso é muito comum. Falamos nublado no lugar de nublado. Isso caracteriza um tipo de variante linguística. Vamos ler essa tirinha aqui. Querida Aline, olha como escreveu querida. Estou com um problema. Meu namorado me deixou. Preciso, olha o preciso ali, ó, com Z, do teu conselho. Espero que você não se assuste com meu erro de português. Imagina. Quer dizer, aqui são vários erros, né? Vamos começar ali. Querida, está faltando um U. Problema, no lugar deste R, é um L. Meu namorado deixou-me, ou me deixou, aqui o me é me deixou, e deixar é com X, aí está com CH. Preciso é com S, dos teus conselhos. Espero é com S, que você não se, é só um S, não dois. Assuste, aqui são dois S's e não o C cedilha. Com meu erro, o erro tem que ser dois R's, senão fica ero. De português, português no final é S e tem acento circunflexo no E. E aí ela diz, imagina, né? O que faz o humor é a quebra de expectativa. E aí essa cara da Aline aqui com essa expressão, imagina, é que produz o humor. Olha bem, nós temos 3 tipos de palavras segundo a tonicidade, segundo a sílaba mais forte na língua portuguesa. A primeira delas
são as oxítonas, são aquelas que a sílaba mais forte é a última. Então, vejamos, você tem que falar mister, né? É mister que eu faça isso. É importante que eu faça isso. Você deve dizer, o Prêmio Nobel de Química foi dividido entre 3 cientistas. Não é prêmio Nobel, é prêmio Nobel. A sílaba mais forte é o bel. Assim como a torre em Paris não é Eiffel, é Torre Eiffel, né? Nós usamos no dia a dia, hoje está ruim, hein? Está ruim o negócio. Não, está ruim. Está ruim. A sílaba mais forte é a última, né? E essa palavra hangar, eu vou até o hangar no aeroporto Marechal Rondon para pegar um avião e me deslocar ao município de Sinop. Bom, então não é hangar, é hangar. A sílaba mais forte é a última. Hangar é, vamos dizer assim, a garagem do avião, certo? As paroxítonas são aquelas que têm como sílaba tônica a antepenúltima sílaba da palavra. Então, por exemplo, muita gente fala ávaro, não é ávaro. Aí seria uma proparoxítona. É avaro. Avaro de avarento, de miserável, não seja avaro, ou seja, não seja miserável. Ou aqui no nosso bom cuiabanês, não seja cainha, né? Nós falamos cainha. Isso é uma linguagem regional, está ligada a um lugar, então é uma variante diatópica. Tem gente que fala assim, circuito. Não é circuito, é circuito. É um ditongo aqui, ó. Não é um hiato, é um ditongo. Da mesma forma, não é gratuito. E gratuito eu ouço em todos os lugares do Brasil. Eu escuto muito rádio, né? Sou da era do rádio ainda. Eu escuto muito rádio. E aí você vê inscrições gratuitas. Dá vontade de morrer. São inscrições gratuitas. O U é mais forte que o I. Gratuitas. Portanto, nós temos aí um ditongo. Nós temos, pela nossa origem, a gente fala assim, íbero. Ibero-americano. Não é íbero, é ibero-americano. Temos até uma instituição de ensino que se chama ibero-americano e os pais falam ibero-americano. Então não fale mais íbero, é ibero. Ibero. Ibero é aquele que se origina da Península Ibérica, onde se situam Portugal e Espanha. Essa outra palavra aqui, também, quando dita, é dita normalmente de forma incorreta. As pessoas falam púdico. Não é púdico, é pudico. Pudico. Então você vai se referir a uma cliente sua e você diz assim, olha, a senhora é uma pessoa muito pudica. Às vezes é melhor não dizer, você perde a venda, né? Pudica, que tem pudor, é um elogio. É a pessoa que tem pudor, tá? O famoso doce dos deuses, né? A ambrosia, não é ambrósia não, é ambrosia a pronúncia do doce. E aqueles seres mitológicos que têm um olho no centro da testa, não é cíclope, são os ciclopes. Ciclopes, aqueles gigantes com apenas um olho no meio da testa. E às vezes o carro dá algum problema na frenagem, né? E você fala assim,
Eu acho que acabou o fluido do freio. Não é fluido, é fluido. Acabou o fluido, que é o líquido usado lá na frenagem, na freada. Não é freada, não, é freada. Né? Bom, esses são alguns exemplos de paroxítonas. Vamos para as proparoxítonas, que são aquelas palavras que têm como sílaba mais forte a antepenúltima. E aqui nós temos alguns exemplos. O pessoal aí que é amante de uma cerveja fala levedo de cerveja. Não é levedo de cerveja, é levedo de cerveja. É uma proparoxítona. A sílaba mais forte é a antepenúltima. Ínferim. Aerólito não é aerolito. Bígamo não é bigamo. Bígamo, aquele que tem duas mulheres, por exemplo. Íngreme. Olha, esse terreno é muito íngreme. É muito acidentado, né? Não é íngreme. Íngreme, é íngreme. Então nós vimos aqui as pronúncias corretas de algumas oxítonas, de paroxítonas e de proparoxítonas. A semântica, ela estuda a significação das palavras, né? E dentro dela nós estudamos os homônimos, as palavras homônimas, as palavras homófonas, as palavras homógrafas e as palavras parônimas. Os homônimos são aquelas palavras que possuem a mesma pronúncia, porém significados distintos, né? Essa pronúncia, ela pode ser apenas no som, mas às vezes existe também uma diferença na grafia. Quando eu tenho o mesmo som, eu digo que as palavras são homófonas. Por exemplo, acento e acento. Acento com C é o acento gráfico lá, de acentuação gráfica. E o acento com 2 S's é a cadeira, é o banco, né? Do verbo assentar, se. Cerrar com C e cerrar com S. A pronúncia é a mesma, mas os significados são diferentes. Cerrar com C quer dizer fechar. E cerrar com S é de cortar, né? Com o serrote. Tá? Laço com C cedilha, laço com 2 S's. Uai, eu nem sabia que tinha laço com 2 S's. Laço com C cedilha, de laçar, né? O boiadeiro laçou o boi. Então é com C cedilha. Agora, laço com 2 S's quer dizer cansado, como diz o escritor português José Régios. E aos olhos com olhos laços, que há no meu olhar ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por aí. Né? Então esse laço com 2 S's quer dizer cansado. Cansado, né? Incipiente com C, incipiente com S. Incipiente com C é iniciante. Incipiente com S é ignorante, é aquele que ignora alguma coisa, que não sabe. Né? As palavras homógrafas, elas têm a mesma grafia, mas elas têm sons diferentes. Sede e sede. Sede, aqui é a sede dos CETEPs. É o local onde está os CETEPs. E eu estou com sede, ou seja, eu preciso beber água, né? Então, sede de local e sede
de vontade de beber alguma coisa. Agora, já os parônimos são palavras parecidas, que nós às vezes fazemos confusão. Se você estiver numa fazenda ou lá no Pantanal Mato Grossense e ver um homem andando a cavalo, você vai dizer: eis aí um cavaleiro. Já se você for se dirigir a uma pessoa que você considera distinta, educada, você diz: este é um cavalheiro. Cavalheiro. Então, cavaleiro, quem anda a cavalo. Cavalheiro, quem é educado, gentil, né? Outra palavra que outras duas palavras que são muito parecidas e que nós fazemos confusão: comprimento e cumprimento. Comprimento é de medida. Cumprimento é de cumprimentar, como vai você? Tudo bem? Ah, sim. Então, cumprimento é de medida, cumprimento é de cumprimentar alguém, saudar alguém. Essa palavra aqui, essas duas palavras normalmente se faz confusão. Retificar e ratificar. Então, o motor do carro funde, você vai retificá-lo. Então você leva o motor a uma retífica, que é o local onde se consertam os motores. Agora, quando você assina um contrato, por exemplo, de compra e venda como testemunha, você está ratificando aquela transação. Você está confirmando aquela transação. Por isso você assina como testemunha. Então, retificar é consertar, ratificar é confirmar. Não vá mais fazer essa confusão. Essa aqui, se você fizer essa confusão, você vai preso aqui, ó. Tráfego e tráfico, né? O tráfico é de drogas, é de coisas ilícitas. O tráfico é um crime. O tráfego é de transitar, trafegar, deslocar-se, tá? E, por último aqui, olha, essas duas palavras, flagrante e fragrante. O motorista foi pego em flagrante, foi flagrado, consumindo bebida alcoólica. Ah, tá. Então, flagrante é de você pegar a pessoa no momento que ela comete o ilícito. Agora, fragrante é de fragrância, de perfume. Ah, é agradável a fragrância que você está usando hoje. Então, nós vimos algumas palavras aqui que são usadas no dia a dia e é importante que você revise esse vídeo para que não tenha problemas com a nossa língua portuguesa.